E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje eu vou pegar um tema bem atual para que a gente aprenda várias técnicas do Excel. A gente vai ver inúmeras ferramentas diferentes para conseguir atingir o nosso objetivo aqui, que nós vamos criar um organizador do zero, aqui, um organizador para o nosso álbum de figurinhas da Copa. Tá? Esse aqui é o modelo que eu já fiz e nós vamos criá-lo um igualzinho do zero. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu estou com o arquivo em branco aqui já. Eu gosto de sempre começar e salvar. Então eu já gosto de salvar, por mais que eu não tenha nada no arquivo, já vou colocar aqui álbum de figurinhas da Copa. Primeira coisa que eu vou fazer. Já vou salvar com o binário, essa é outra coisa que eu sempre faço. E vou salvar. Pronto, agora o nosso arquivo já existe. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, vamos pensar aqui, a gente está falando de álbum de figurinha da Copa. A gente vai fazer o seguinte, eu preciso primeiro registrar as minhas figurinhas. Então eu preciso saber aqui onde estão as minhas figurinhas, quais figurinhas eu tenho. Então eu vou vir aqui, vou começar por aqui que eu vou precisar de uns espaços para cima. Vou colocar aqui, registro de figurinhas. Figurinhas, pronto. Agora aqui pessoal, eu vou colocar as minhas figurinhas. 2, 30... Na verdade eu vou copiar as minhas figurinhas que eu tenho numa outra planilha aqui, que eu já coloquei as minhas figurinhas reais mesmo. Estão aqui, vou colar como valores aqui para a gente não perder nenhuma formatação. Pronto, essas aqui são as minhas figurinhas. Bom, agora pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho minhas figurinhas registradas, aqui do lado. Agora eu quero representá-las de maneira visual aqui para a gente conseguir enxergar as figurinhas que eu tenho, né? Fazer um mapinha dessas figurinhas. Bom, primeira coisa a gente tem que mapear a dimensão do negócio, né? Então eu sei que eu tenho 681 figurinhas. Eu sei que esse é o número total que a gente tem no nosso álbum. Então eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar um zero, vou colocar igual esse aqui, mais um. E vou seguir aqui até... Vou diminuir o tamanho da coluna um pouco. Eu vou colocar aqui, eu já sei que no teste prévio que eu fiz, eu sei que eu devo ir até o 24. Por que eu devo ir até o 24? Porque eu vou descer isso aqui para baixo, para as linhas de baixo, e eu vou ter aqui então a quantidade de linhas que eu preciso certinho. Olha aqui que eu vou fazer agora. Essa célula de baixo vai ser igual ao quê? Igual a última aqui, mais um. E eu vou copiar essa aqui para cá. Eu vou arrastar até o final. Feito isso, olha lá que eu tenho aqui. Vamos lá, vou dar um Ctrl V agora. Eu já tenho então até a 49. E agora eu posso copiar isso aqui para baixo. Olha lá. Que fácil, que prático que a gente tem que ser no dia a dia no Excel. Eu vou descer até... Opa, foi uma a mais. Eu sei que as minhas figurinhas vão até 681. Então daqui para cá eu vou simplesmente deletar. Bom, agora eu já tenho aqui as minhas figurinhas. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou tirar as linhas de grade. Para tirar a linha de grade, exibir, fica aqui, linha de grade. Eu não gosto dessas linhas de grade. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar esses números todos e vou copiar e vou colar como valores. Colar como valores. Pronto, não tenho mais aquelas fórmulas. Outra coisa que eu vou fazer, vou no número aqui e vou colocar 3 zeros aqui no personalizado, porque eu quero que seja 3 dígitos, para ele manter um padrão. Vou colocar aqui e dar um OK. Pronto. Agora eu tenho 3 dígitos padrão para todas as células ali. Isso é uma coisa legal também que a gente deve fazer sempre, padronizar. Bom, agora eu já tenho aqui a minha sequência das figurinhas. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui novamente. E agora o que eu vou fazer? Vou colocar uma borda. Uma simples borda aqui. E eu não vou colocar dessas bordas normais. Eu vou colocar mais bordas.
E aqui eu gosto de colocar uma borda na cor cinza. E nesse pontilhado aqui, vou colocar no contorno interno. Então ele vai ficar dessa maneira, por quê? Porque eu não quero que a borda se destaque mais que o número. Vou centralizar também, pronto. Até aqui tranquilo, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar, deixa eu diminuir um pouquinho os espaços aqui. Agora eu quero fazer o seguinte, agora eu quero colorir aqui, da cor verde, as figurinhas que eu já tiver. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar formatação condicional. Então eu vou selecionar todas essas células aqui. Vou em formatação condicional. Vou clicar em nova regra. E aqui eu vou clicar em usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Pronto. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer uma fórmula. Qual que é essa minha fórmula? Eu quero saber se, então eu vou utilizar a seguinte regra ali. Eu vou colocar igual. Sempre começa com igual, né? Conte.c. Eu vou fazer uma contagem. Se o conte.c dessa coluna aqui, então no conte.c a gente sempre pega a coluna. Eu vou pegar colunas inteiras, tá, pessoal? Ponto e vírgula. Então eu estou falando para ele para contar nessa coluna, para ele fazer uma contagem nessa coluna aqui, quantas vezes eu tenho esse determinado valor. Só que lembrando, essa célula aqui, eu não posso travá-la. Então eu vou tirar aqui, ou apertar F4, e eu vou tirar então o cifrão. Pronto, fecho parênteses. Agora eu estou falando para ele então, contar quantas vezes tem essa célula G6, no caso essa aqui, nessa coluna B inteira. Como eu selecionei tudo, ele vai mudar para G6, G7, G8. Então ele vai procurar cada célula dessa nessa coluna inteira. E quando ele encontrar, né, quando ele achar esse valor, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele mude o preenchimento para verde. E eu quero que ele mude a cor da letra para branco e negrito. Vamos dar um OK. Vamos dar outro OK. Lá, pessoal. Alguma coisa que eu cliquei errado ali, ele mudou. Então, cada figurinha que eu tenho aqui, ele já está marcando, colorindo para mim. Então, olha lá, 2, depois é a 30, 31, tá? Ih, mas eu tenho um detalhe importante aqui. Eu tenho duas 35. Aqui ele está colorindo para mim uma vez. Beleza. Só que eu quero destacar esse 35, porque eu tenho ela repetida. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o mesmo intervalo, né? Que eu tinha selecionado para a formatação anterior. Vou selecionar aqui também. Vou lá em formatação condicional, vou criar uma nova regra. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Só que olha só, a fórmula vai ser basicamente a mesma. Igual conte.c. Opa! Então eu quero que ele pegue a coluna B inteira para mim. Ponto e vírgula. Eu quero que ele pegue essa célula G6, sem travá-la, né? Porque eu quero que ela seja dinâmica. Fecho parênteses. E só que agora é uma diferença. Eu quero que ele colore para mim aqui só quando o conte C disso aqui for maior que 1. Se ele for maior que 1, significa que eu tenho mais de uma vez. Se eu tenho mais de uma vez, essa é uma figurinha repetida. Então eu quero colorir agora de azul com a letra branca negrito. Vamos dar OK. Vamos OK. Então, olha lá, pessoal, as figurinhas minhas repetidas agora, elas estão em azul. Então, eu vou lançando normalmente todas as minhas figurinhas aqui. As figurinhas em azul, ele vai destacando para mim, né, de outra cor. Uma coisa muito importante da formatação condicional. Quando a gente cria formatação condicional, ele tem aqui uma ordem. Então, observem que a regra aplicada na ordem mostrada. Então, essa regra tem prioridade sobre essa. Por quê? Porque senão ele estaria pintando a figurinha 35 aqui no caso de verde também. Como a gente está colocando essa regra por cima dessa, então ele está sobrescrevendo aquela regra. Isso é muito importante a gente saber essa ordem.
Bom, feito isso, pessoal, uma coisa muito importante agora. Eu quero separar as minhas figurinhas repetidas. Eu quero mandar para o meu amigo e falar, ó, eu tenho essas figurinhas repetidas. Eu poderia fazer isso via VBA, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia fazer isso via Power Query. Eu vou aumentar um pouquinho aqui as minhas colunas, que eu vou precisar de espaço. Vou fazer isso aqui via Power Query. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essa minha lista aqui em uma tabela. Então, olha lá, eu vou clicar nela aqui, vou clicar aqui na página inicial, ou inserir também tem a tabela aqui. Eu gosto de vir na página inicial, formatar como tabela, e vamos escolher algum estilo. Como eu estou falando que as minhas figurinhas são verdes aqui, vamos padronizar as cores, eu vou pegar um verde aqui também. Olha lá, ele está falando, minha tabela tem cabeçalhos, ela tem um cabeçalho aqui, vamos dar um OK. Pronto, agora as minhas figurinhas estão aqui. Vamos centralizar aqui para ficar mais bonitinho. Agora as minhas figurinhas estão aqui. Essa setinha aqui embaixo, eu posso aumentar ela para que eu deixe já prontinho, bastante linhas aqui para eu utilizar. Então, aqui está feito o meu registro de figurinhas. E eu posso vir aqui na guia design e essa tabela aqui chama tabela 1. Eu posso mudar o nome dela para minhas figurinhas. Pronto, então essas são as minhas figurinhas. O que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero separar aqui as repetidas, mas eu não quero eliminá-las daqui porque eu estou usando a formatação condicional aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Vou utilizar o Power Query para fazer isso. Vocês vão ver o quanto é simples de fazer isso utilizando o Power Query. Então aqui no 2016, o Power Query ele já está nativo, né? Ele já está dentro aqui. Se você tem o 2010 ou 2013, você deve instalar o suplemento do Power Query para conseguir fazer isso. Aí ele não vai ficar aqui, ele vai ficar numa aba à parte aqui, chamada Power Query, igual o Power Pivot está aparecendo aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha como é simples. Eu vou clicar em da tabela, vou clicar na tabela que eu quero e vou obter dados dessa tabela. Ele vai abrir para a gente o editor de consultas. Está aqui o editor de consultas. Todas as minhas figurinhas estão aqui. Bom, vamos pensar no que eu quero. Eu quero que ele deixe para mim só as figurinhas que eu tenho repetidas. E aí, pessoal, uma coisa muito legal do Power Query, a gente tem que dar uma fuçada nele, entender ele. Se eu vier aqui em remover linhas, eu tenho que remover duplicados, que não é isso que eu quero exatamente o contrário. Eu quero manter os duplicados. E quando eu venho aqui em manter linhas, olha aqui, manter duplicatas. Quando eu clicar aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente deletar as informações que eu tenho aqui, que não são duplicadas. Então, observe que a figurinha 35 eu tenho duas vezes. A 63 eu também tenho duas vezes. Vou clicar em manter duplicatas. Olha lá. Ele só manteve para mim aqui as figurinhas que eu tenho repetidas. Bom, agora eu tenho duas coisas para tratar aqui a mais. Eu tenho null, que não me interessa. E eu tenho duas vezes cada figurinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora sim eu posso remover os duplicados. Olha lá. Agora eu posso clicar aqui, remover duplicados. Pronto, fiquei com uma linha de cada uma das repetidas que eu tenho. E o que eu posso fazer aqui agora é também clicar aqui no filtro e tirar o que é nulo. Vou dar OK. Bom, aqui, pessoal, uma coisa muito importante a gente precisa analisar no Power Query, né? Aqui, então, o que ele está fazendo quando a gente clica para fazer aqui, ó. Na barra de formas eu tenho aqui, ó, a cada registro de figurinhas for diferente de nulo. Então ele está fazendo da maneira correta. Tá? Isso é muito importante, a gente sempre prestar atenção no que ele está fazendo aqui. Então nesse momento eu já tenho a minha lista de figurinhas repetidas aqui, prontinhas. Ele já criou as etapas para mim aqui. E agora eu vou escolher o seguinte, eu vou clicar aqui, fechar e carregar, eu vou clicar em fechar e carregar para. Eu quero escolher onde que eu vou colocar essas informações. Eu vou deixar aqui na de tabela mesmo, eu quero que ele crie uma tabela para mim, só que eu vou escolher na planilha existente,
quero escolher uma célula para que ele coloque para mim essa informação. E eu vou colar bem do ladinho aqui, só vou pular uma coluna. Vou dar um OK. Ele está obtendo dados e olha lá, pessoal. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo para mim aqui as duplicadas. Tá? Isso é muito importante. Vou mudar de cor aqui para azul, para a gente manter o padrão das cores que a gente está utilizando aqui. E uma coisa muito importante que eu não fiz, eu quero mudar o nome desse cabeçalho aqui. Então, vou clicar 2 vezes na minha consulta aqui do Power Query e vou mudar o nome do cabeçalho para figurinhas repetidas. E o nome da minha consulta aqui, ele está minhas figurinhas, porque a minha tabela chama minhas figurinhas. Só que eu vou colocar figurinhas repetidas também. Vou dar um Enter e vou fechar e carregar. Ele vai trazer para a gente aqui dessa maneira. Bom, então, deixa eu mudar de cor novamente. Feito. Agora, pessoal, eu tenho aqui então já as minhas figurinhas e aqui as minhas repetidas. Observem que, se eu vier aqui e colocar uma figurinha número 2 novamente, eu vou dar um Enter, eu tenho 2 figurinhas repetidas. Na hora que eu clicar com o botão direito aqui em atualizar, ele já trouxe uma número 2 para mim. Vou voltar à figurinha número 30, vou atualizar, pronto. Então, ele vai sempre trazer para a gente aqui as figurinhas repetidas. Tá? Isso é muito legal. Por quê? Porque a gente pode passar para o nosso amigo e falar, eu tenho essas figurinhas repetidas aqui. E aí vocês podem trocar. Bom, vamos lá. Fiz alguma coisa aqui que não ficou legal. Aqui eu desloquei uma coluna sem querer, então vou deletar aqui. Pronto, voltou ao normal minha tabela. Vou diminuir essas colunas aqui. E olha lá, então eu já tenho aqui o meu Power Query trazendo para mim as figurinhas repetidas. Agora, pessoal, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou criar uma outra consulta aqui do lado, uma outra tabela aqui do lado, e vou colocar assim, o nome dessa tabela aqui vai ser figurinhas repetidas do meu amigo. Olha que legal. Eu vou colocar aqui então as figurinhas que o meu amigo tem. Então ele vai falar para mim que ele tem a figurinha 2, ele tem a 30, ele tem a 32, tem a 50. Eu tenho uma formatação condicional aqui que eu vou ter que tirá-la, né, para a gente poder criar a nossa aqui. Então eu vou clicar aqui, limpar das regras selecionadas, pronto. Então essa aqui são as figurinhas que meu amigo tem. Meu amigo falou que tem essas figurinhas aqui. O que eu vou fazer? Eu quero conferir se eu tenho essas figurinhas também. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui numa tabela. Vou deixar essa tabela laranja aqui. Vou renomear essa tabela para figurinhas meu amigo. Pronto, essas são as figurinhas dele. Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui uma formatação condicional. Vou pegar essa coluna inteira, não tem problema fazer formatação condicional da coluna inteira. Vamos lá em formatação condicional. Eu vou pelo gerenciar regras agora, que vai ficar mais fácil a gente conferir se tem alguma coisa errada. Vou em nova regra, vou clicar aqui em usar fórmula. E agora, pessoal, essa fórmula aqui, ela vai ser da seguinte maneira. Eu vou fazer ela de um jeito, ela vai dar um errinho, depois eu vou explicar para vocês o que acontece. Bom, eu vou fazer aqui o seguinte. Essa célula aqui é a célula AG, certo? AG6. Então, eu estou na célula AG6 aqui, meu primeiro valor. Então, eu vou falar para ele o seguinte. Ele vai fazer um cont.c igual cont.c. Eu quero pegar na minha tabela de figurinhas, que é a minha coluna B, que aqui é a coluna B inteira. Vou deixar ele travar. E eu vou colocar aqui ponto e vírgula AG6, que é a minha célula que eu tenho aqui. Deixa eu fechar a conexão aqui, que essa é a minha célula que eu tenho aqui. Ou seja, eu estou conferindo se a contagem dessa célula aqui, nessa lista,
é igual a zero. Ou seja, se for igual a zero, significa que o número que está aqui não está aqui. Ou seja, essa é uma figurinha que eu tenho, desculpa, que meu amigo tem e eu não tenho. Então eu vou clicar aqui e eu vou formatar de uma cor diferente. Vou colocar aqui um laranja. Não, laranja já é aqui, né? Vamos mudar a cor. Vou colocar um azul diferenciado. Um azul negrito com a letra branca. Vou dar um OK. Então, pessoal, observem o que vai acontecer aqui. Vou dar OK novamente e vou clicar em aplicar. Bom, ele pintou para a gente a coluna inteira. Por que ele fez isso? Porque aqui eu preciso colocar mais uma condição. Eu preciso colocar também a condição de que essa célula aqui não seja em branco. Então, ela seja diferente de zero. Para eu usar duas condições aqui, eu tenho que colocar um C. Então, eu vou colocar um C aqui. Vou abrir parênteses. Aí eu tenho que colocar um ponto e vírgula. E vou colocar se a célula AG6 for diferente de nada. Feito isso, pessoal, o que vai acontecer agora? Vamos clicar em aplicar. Ele já vai colorir para a gente aqui, então, as figurinhas que eu não tenho. Observem aqui. Eu peguei essas figurinhas, a 2 eu já tenho, a 30 eu tenho, a 32 eu não tenho. Então ele já está colorindo para mim aqui da maneira certinha. Vou aumentar um pouquinho essa largura aqui. Vou clicar no quebra de página. Vou centralizar no meio para poder diminuir um pouquinho o tamanho dessas colunas. A mesma coisa eu vou fazer aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Pronto, já está ficando um pouquinho mais organizadinha a nossa planilha. Bom, então, pessoal, olha que legal. As figurinhas do meu amigo, do mesmo jeito que eu posso clicar aqui e passar essas figurinhas aqui para o meu amigo, ele vai colar aqui e vai ver quais figurinhas minhas ele precisa. E ele vai me passar as figurinhas dele, eu vou colar aqui e vou ver também as figurinhas que eu preciso. Olha que interessante. Então, é muito útil isso aqui quando a gente vai fazer esse tipo de análise, né? Estamos vendo aqui a parte das figurinhas do meu amigo. Eu posso parar aqui, ou eu posso também utilizar o Power Query para já filtrar para mim aqui as figurinhas do lado, aqui numa coluninha do lado, as figurinhas que eu preciso. Então, olha que interessante. Eu vou pegar aqui as figurinhas minhas, vou comparar com as figurinhas do meu amigo e vou falar para ele trazer para mim somente as figurinhas que eu não tenho aqui numa outra tabelinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou importar as minhas figurinhas. Então, eu vou clicar em dados da tabela e vou importar aqui, então, as minhas figurinhas. Agora, pessoal, eu vou mesclar, clicar em mesclar consultas. E eu consigo mesclar com... Não, na verdade, eu preciso fazer um detalhe antes, pessoal. Eu vou sair aqui, vou clicar aqui nas minhas figurinhas, nas figurinhas do meu amigo, e vou fazer uma importação aqui da tabela. Uma simples importação assim, para a gente poder ter uma conexão de dados aqui. E eu vou chamá-la de figurinhas do meu amigo. Do mesmo jeito, clicar, fechar. Opa, esqueci de colocar para ele não carregar, eu queria apenas uma conexão. Eu vou excluir aqui agora. Ele vai manter aqui, ele falou para mim que isso aqui agora é apenas uma conexão. Agora eu consigo importar as minhas figurinhas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho linhas duplicadas aqui, né, que são as minhas repetidas. Então eu vou clicar em remover linhas duplicadas. Pronto, primeira coisa que eu fiz. Segunda coisa, eu vou mesclar com as figurinhas do meu amigo. Essa aqui é as minhas, essa aqui é do meu amigo. Vou clicar em mesclar. Eu vou juntar duas consultas, então. Vou mesclar com as figurinhas do meu amigo, com essa coluna aqui. Uma coisa muito importante, pessoal. Aqui no tipo de junção, eu vou utilizar aqui essa opção aqui, anti-direita. Olha que legal. Quando eu utilizo o anti-direita, eu estou falando para ele que eu quero filtrar na primeira ali apenas as linhas que eu tiver na segunda. Olha que interessante. Vou deixar aqui então anti-direita. Vou dar um OK. Olha o que ele vai fazer.
ele criou uma tabela para a gente aqui. Vou expandir essa tabela, clicando aqui. Vou tirar para ele não deixar o nome da tabela anterior junto e vou simplesmente dar um OK. Olha aqui que ele fez. Ele trouxe para mim 32. O que é esse 32? É a figurinha que eu preciso, que meu amigo tem. O que eu vou fazer agora? Eu vou deletar essa coluna, ou melhor, posso clicar nessa aqui e clicar em remover outras colunas. Agora, vou mudar o nome aqui do cabeçalho, vou escrever figurinhas repetidas do meu amigo que eu preciso. Feito. E vou mudar o nome da tabela aqui, vou colocar aqui o nome então, figurinhas que preciso. Esse é o nome da nossa consulta, na verdade, né? Vamos colocar aqui um underline. Pronto, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Figurinhas que preciso. Vou clicar aqui em fechar e carregar para. E agora eu vou escolher aqui um lugar que eu quero colocar essa tabela. Eu vou clicar aqui na planilha existente e vou escolher aqui a célula que eu vou colocar essa tabela. Então eu vou clicar aqui nessa coluna. Opa, deixa eu apagar o que estava aqui antes. Vou clicar aqui. Feito isso, então, eu dou um OK. E olha lá que ele vai trazer para mim, pessoal, 32. A mesma coisa que está aparecendo aqui agora. Vou formatar da mesma maneira ali que eu fiz no outro. Pronto, para poder diminuir o tamanho dessa coluna. Então, olha lá. Figurinhas do meu amigo que eu preciso. Então, feito isso, eu já tenho aqui exatamente tudo que eu preciso. Se o meu amigo colocar uma figurinha 72, que eu já sei que eu não preciso, ele vai colorir aqui. Quando eu atualizar essa tabela aqui, ele já vai trazer a outra ali para mim. Então, ficou muito simples. Isso aqui. Bom, então a gente usou aqui Power Query, usamos formatação condicional, usamos um pouquinho de fórmula. E agora eu vou colocar mais um carinha aqui, que é o nosso amigo VBA. Por que eu vou usar o VBA? Para atualizar essas consultas para a gente. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu posso utilizar o VBA aqui também, inclusive. Para quê? Para que ele ordene para mim as figurinhas por ordem numérica. Isso fica muito legal. Então, olha o que eu vou fazer. Vamos supor que eu tenho aqui a figurinha 2 aqui e a figurinha 30 aqui. Tirei da ordem os dois primeiros aqui, só para a gente ver. Eu vou clicar aqui agora em desenvolvedor. Eu vou fazer isso utilizando o gravador de macros, tá, pessoal? Vou clicar aqui em gravar macro. Essa macro vai se chamar classificar figurinhas, minhas figurinhas. Pronto, vou dar OK. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui na tabela para selecionar a tabela inteira. Ele pegou ela até o fim. E vou simplesmente dados e vou clicar aqui para classificar do menor para o maior. Pronto, só isso. E o detalhe mais importante é de parar a gravação. Vamos ver como ficou essa nossa macro. Ela está aqui. Pronto. Classificar minhas figurinhas. Essa aqui é a nossa macro, então. Ele pegou a tabela inteira, né? Tabela minhas figurinhas, e classificou para a gente. Muito importante isso, pessoal. Eu posso colocar aqui um botão, inserir, ilustrações, formas. Vou colocar um botão aqui e vou chamá-lo de classificar minhas figurinhas. Pronto, feito isso, vou mudar a cor do botão, vou colocar um botão preto, botão direito aqui, atribuir macro. Eu preciso falar o que eu quero que esse botão faça, eu quero que ele classifique aqui. Vou dar OK. Então, vou mudar de ordem aqui de novo, vou pôr a figurinha 2 aqui e a 30 aqui em cima. Cliquei aqui então, ele já classificou para mim. Tá feito. Uma outra macro que eu vou fazer, e essa eu vou fazer escrevendo na mão aqui, eu quero fazer o seguinte, pessoal. Eu quero que quando eu clique no botãozinho atualizar, ele atualiza as consultas que eu tenho. Então, eu tenho duas consultas. Eu tenho uma consulta aqui, eu tenho outra consulta aqui, de Power Query, certo? Como que eu faço para atualizar as duas consultas? Então, eu vou colocar aqui, sub, atualizar. E, muito simples, eu vou usar uma linha de código aqui, que eu vou falar para ela o seguinte.
Active Workbook, ou seja, estou falando desse workbook aqui, dessa planilha ativa, né? E eu quero que ele faça um refresh all. Só isso, pessoal. Ele vai atualizar para mim todas as consultas. Essa linha de comando aqui é a mesma coisa que eu vir aqui em dados e clicar nesse atualizar tudo aqui. É o refresh all do mesmo jeito. Vamos colocar um botão para ele agora? Clica aqui. Vou colocar esse botão aqui. E vou clicar em atualizar. Vou colocar o nome de atualizar consultas. Bom, feito. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito, atribuir macro, e vou atribuir o macro a macro atualizar. Olha aqui então, quando eu clicar aqui, ele vai atualizar para mim. Deixa eu colocar outra figurinha aqui. Vou colocar mais duas aqui, a 74 e a 99. Cliquei em atualizar consultas, ele já trouxe para mim as duas aqui. Figurinhas do meu amigo que eu preciso. Tá? Então as nossas consultas estão funcionando. Inclusive eu poderia colocar essa classificar dentro dessa consultas aqui também, que é uma outra coisa interessante, pessoal. Essa macro aqui chama classificar minhas figurinhas. Vou colocar ela aqui embaixo, vou colocar um call para ele chamar essa macro aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai atualizar e vai chamar essa macro, ele vai executar ela logo em seguida. Olha só que legal. Se eu fizer isso, eu não preciso mais de dois botões. Eu posso deletar esse aqui, colocar esse botão aqui centralizado. E agora quando eu clicar nesse botão aqui, o que ele vai fazer? Eu vou tirar aqui, vou colocar a figurinha 2 aqui também. Ele já vai atualizar as consultas, já vai colocar na ordem alfabética para mim. Olha lá, já atualizou as consultas, colocou na ordem alfabética. Deixa eu voltar aqui para 30. Vou rodar novamente, vocês vão ver que ele vai inverter a ordem. Pronto, então agora eu tenho um botão que faz tudo isso aqui. E agora, pessoal, o que falta aqui? Falta a gente deixar um pouquinho mais bonitinho. Então, eu já tenho aqui uma imagem do álbum de figurinha da Copa. Vou colocar o álbum aqui. Tá? Eu já tenho aqui o Word Art. Eu vou colocar o título da nossa planilha, que é muito importante. Então, vou colocar aqui álbum de figurinhas da Copa. Pronto, vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra. Vou colocar aqui uma fonte que eu gosto, que é Segoy Light aqui. Pronto. E aqui, pessoal, tem mais alguns detalhezinhos que eu fiz na outra planilha, mas são coisas muito simples. Que eu fiz o quê? Eu fiz umas contagens. Eu contei quantas figurinhas eu tenho, contei quantas repetidas eu tenho, e eu fiz alguns cálculos. Por exemplo, quanto que eu já gastei por figurinha? Eu sei que um pacote de figurinha custa R$2 e vem 5 figurinhas, ou seja, cada figurinha custa 40 centavos. Então olha aqui que eu fiz aqui do lado. Eu coloquei aqui alguns cálculos que depois a gente pode escondê-los. Primeiramente, total de repetidas, total de figurinhas. Vou clicar aqui e vou alinhar direito. Então, isso aqui eu vou usar uma forma que é um conte.valores. E eu vou contar, então, valores daqui. Opa, eu peguei minhas figurinhas, não as repetidas. Daqui. Vou colocar até lá embaixo, para não ter risco de ficar alguma célula sem. Pronto, eu tenho 85 figurinhas, então. Total de repetidas. Vou usar a mesma fórmula. Igual, conte.valores. E eu vou selecionar aqui, então, a parte das repetidas. Que elas estão aqui. Aqui. E vou pegar também bastante célula lá embaixo, para a gente não ter perigo de esquecer alguma célula. Pronto. Feito isso, olha lá, pessoal. Tenho 9 repetidas. O que eu sei aqui? Total de figurinhas. Figurinhas álbum. São 681 figurinhas. Percentual de conclusão. Se eu tenho 85 figurinhas, então é 85 dividido por 681. E aí eu mudo para a porcentagem.
eu vou colocar duas casas decimais. Então eu tenho 12,48% do meu álbum concluído. E aqui vou colocar total gasto com figurinhas. Então, olha só. Eu sei que cada figurinha custa 40 centavos, igual eu falei. É R$2 dividido por 5. Então, eu vou pegar esse valor de 40 centavos e vou multiplicar pela quantidade de figurinhas que eu tenho. Aqui dentro das figurinhas já estão contando as 9 repetidas também. Então, feito isso, vou dar um Enter. Pronto, R$34. Tá? Então, esse é o total gasto com figurinhas. Muito importante isso. Aqui nesse percentual de conclusão, a gente poderia fazer uma conta diferente. Eu poderia fazer o total de figurinhas menos as repetidas, porque as repetidas não podem contar aqui, dividido pelo total. Então, meu percentual, na verdade, é 11,16%. Tá? Então, pessoal, isso que eu fiz, e eu vou mostrar aqui rapidamente para essa aula, porque essa aula já está gigante. Vou colocar aqui, então, textos. Inserir texto, no mesmo lugar que eu fui no WordArt, eu posso vir aqui em caixa de texto e escrever aqui. Eu vou colocar aqui por enquanto, e vou colocar igual, e vou colocar nessa célula do lado aqui, ó. Opa, desculpa, clico aqui, clico na minha barra de formas, igual, e vou clicar na célula do lado aqui, AP1. O que tiver nessa célula do lado aqui agora, ele vai aparecer para mim aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho. Vou colocar que eu quero igual a esse aqui, concatenado com esse aqui. Bom, não ficou muito legal, por quê? Por causa do tamanho da coluna aqui. E eu tenho também que dar um espacinho aqui. Então, vou colocar um 2 pontos aqui, vou colocar um 2 pontos aqui, vou colocar um 2 pontos em tudo e um espaço também. Pronto. Vou arrastar isso aqui para baixo. E eu tenho algumas tratativas. Olha só que interessante. Quando eu concatenei aqui o percentual de conclusão com a porcentagem, olha como que ele ficou. Então, eu tenho que vir aqui e nessa A4 eu tenho que colocar uma fórmula texto aqui para passar o padrão que eu quero. Eu quero que seja porcentagem. Então, eu vou colocar o jogo da velha, que pode ser qualquer número que esteja ali na frente, vírgula 00, que eu quero duas casas decimais, e o porcento. Tudo isso entre aspas dupla. É só fechar aqui agora, dar um Enter. Pronto. Ele trouxe ali para mim certinho. Se eu arrastar para essa aqui, eu vou ter que... Deixa eu copiar de cima aqui. Ele trouxe o 34 ali para mim também. Então eu vou colocar um... Agora eu preciso formatar isso aqui como moeda. Então eu coloco aqui texto, ponto e vírgula. No formato de texto aqui eu vou colocar o R cifrão, espaço, jogo da velha, vírgula 00, fecha aspas, parênteses, e está pronto. Agora, pessoal, olha só, esse aqui que eu tinha feito aqui, vou colar ele aqui embaixo, eu vou mudar o endereçamento dele aqui de AP1 para AP2. Então eu tenho total de figurinhas 85, repetidas 9, aqui eu vou mudar para o AP3, vou duplicar também, vou colocar aqui para o AP4 e vou mudar aqui também e vou mudar para a linha AP5. Como elas estão todas em sequência, eu tenho aqui todos os meus indicadores, então, que eu vou colocar eles aqui embaixo. Deixa eu tirar o zoom e arrastá-los para cá. Bom, agora para finalizar, só vou ajustá-los aqui de maneira mais prática, de uma melhor visualização aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui, vou colocar mais no meio, vou colocar total de repetidas aqui, total álbum de figurinhas aqui, figurinhas que eu tenho, total álbum de figurinhas, percentual da conclusão, vou aumentar um pouquinho o tamanho, e o total gasto com figurinhas eu vou pôr aqui também. Pronto, pessoal. Agora eu tenho aqui todas as informações
sobre o meu álbum de figurinhas, de acordo com o que eu tenho registrado aqui, tá? O que eu posso fazer aqui agora? Esconder essas colunas, que eu não preciso que elas fiquem à mostra. E aqui então está pronta a nossa planilha, pessoal. Posso até diminuir um pouquinho essas colunas aqui. Pronto. E já temos o nosso álbum de figurinhas aqui no Excel para nos ajudar a controlar. Essa aula ficou meio grande, espero que vocês gostem, pessoal, e até a próxima. O link dessa planilha vai estar na descrição do vídeo, e dê um like aí se vocês gostaram, e também não deixem de se inscrever no canal. Obrigado.